Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui à série de lives da Cerebral Influencer. E hoje eu vou receber a doutora Renata e a gente vai falar sobre um assunto muito importante, principalmente nesse momento que estamos vivendo, que é a violência doméstica. A gente vai tentar abordar esse assunto de uma forma esclarecedora e principalmente falar sobre os pontos em que nós, como sociedade, enfim, como cidadãos, podemos agir em situações de violência doméstica. Então, a intenção aqui mesmo é de trazer esclarecimento, conhecimento com uma pessoa que trabalha com isso, que é especialista nessa área e que vai conseguir, enfim, conversar com a gente sobre esse assunto da forma mais esclarecedora possível. Peço a participação de vocês aqui, mandem as dúvidas, enfim, aquilo que vocês quiserem saber. Assim que a doutora Renata entrar, eu já vou colocar ela aqui para conversar com a gente. Às vezes o Instagram demora um pouquinho para avisar que a gente começou, normal, mas ela já tá aqui, então já vou chamá-la. Boa noite, Antonieta. Prontinho, adicionada. Boa noite para todo mundo que tá aqui com a gente. Olá, tudo bem? Oi, tudo jóia? Boa noite. Bem-vinda, obrigada por estar aqui. É uma honra mesmo, de verdade. Acho o assunto extremamente importante e uma honra tê-la aqui conosco hoje. Ah, obrigada. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Não vi a hora de começar o nosso bate-papo. Eu achei muito legal que você ficou muito feliz mesmo. Eu até comentei isso. Falei, nossa, ela ficou super feliz, assim. E eu acho que é um tema tão legal da gente falar, tão importante. E aí, se você quiser se apresentar, fica à vontade. Quiser falar um pouquinho, enfim, de como foi que essa área específica entrou na sua vida, fica à vontade, tá bom? Para se Tá, apresentar. legal. Então, eu fiquei muito feliz porque assim, sempre quando tem alguém que se interessa pelo tema, eu quero compartilhar, sabe? Compartilhar o que eu sei, com certeza eu aprendo muito, cada conversa aprendo um pouco. E então, assim, para mim é divertidíssimo. Eu amo essa área, né? De lidar com essa área e tentar tirar as pessoas do ciclo da violência. Bom, eu sou a Renata Krupp, eu sou delegada de polícia há 11 anos, sou especialista em violência doméstica e familiar, questões de gênero e infância e juventude. Agora estou também me aventurando em infância e juventude, para poder entender toda a família. Eu desenvolvi um programa que chama Homem Sem Consciente também, que é para tratar o homem agressor, mas não na fase condenatória, mas no preventivo, né, quando ele começa a dar esses primeiros passos na violência. E essas questões de gênero entrou na minha vida quando eu estava logo no começo da carreira, né? Eu me formei em Direito, advoguei por um tempo, e durante o meu período advogando, eu acompanhei alguns casos de violência doméstica e eu não me conformava com a forma de que era lidado com aquilo. Ainda foi antes da Lei Maria da Penha, eu só tenho cara de novinha. Uhum, tem mesmo. Foi antes da Lei Maria da Penha. E era um tratamento muito diferente, muito triste. E eu queria me aprofundar. Quando eu passei no concurso e eu fui para uma delegacia territorial, que essas delegacias comuns, a gente tinha muitos casos e eu atendia da melhor forma, fazia os encaminhamentos e tal. E aí eu recebi o convite para ir para a delegacia da mulher. E o bacana é que assim, eu sempre quis trabalhar nessa área, mas quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque era muita coisa para fazer, muitas coisas para entender, e eu não entendia nada. Só sabia polícia judiciária, sabia
como fazer uma boa investigação, sabia como fazer um bom atendimento, mas não era só isso que ela precisava de muito mais aparatos, precisava de muito mais serviços, políticas públicas, e aí, como que a gente vai saber quais políticas públicas que têm que ser acionadas? Como que eu vou entender essa mulher e entender também o ciclo? E aí foi onde eu comecei a me especializar e já são 8 para 9 anos só nessa área. Então, assim, apertada a síntese. E sempre tem Foi mais o que isso. aprender, né? Quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai vendo que a gente sabe tão pouco, né? Quanto mais você vai se Sim, especializando, você fala, nossa, eu conheço menos do que eu imaginava que eu sabia, porque é uma é. questão de estar sempre, sempre atualizada, né? Isso, exatamente. Porque a questão da violência doméstica, de gênero e afins, ela vai muito além porque tudo começa na família. Tá? Tá. Então, nós temos altos índices de criminalidade, roubo, furto, tráfico. Tá? Só que a gente tem que entender que essas pessoas, esses criminosos, eles saíram de uma família Uhum. desestruturada. Tá? Verdade. Quando chega na fase da polícia, da segurança pública, a gente tem que perceber que tudo falhou. Então, a saúde falhou, a educação falhou, o planejamento familiar falhou, tudo falhou. Né? Então, o último passo é a delegacia de polícia. E aí, por exemplo, recentemente, a gente participando de uma tese da doutora Luciana Vargas, que é médica veterinária, já veio mais uma questão, que era a teoria do elo, onde a gente começou a identificar a violência doméstica por intermédio dos animais. Então, os animais de estimação sofrendo violência, eles, né, os maus Uhum. tratos, a gente vê que, na realidade, aqueles atos de crueldade que estavam sendo cometidos não era para atingir o animal, por conta do ódio, do não respeito pelo animal, mas pela dona. E aí a gente começou a desvendar algumas situações por intermédio desses atos, porque é muito mais fácil uma pessoa denunciar uma violência contra os animais do que uma violência doméstica. Olha Né? só. Então, depois de muitos anos trabalhando na área, foi que veio esse link da possibilidade de identificar. Porque assim, uma vez ou outra a gente acaba identificando quando é muito óbvio. Mas aqueles casos velados, onde está sofrendo a mulher, está sofrendo os filhos e está sofrendo o animal. Aí a gente precisava identificar e foi muito bacana nesse ponto que a gente conseguiu também introduzir. Então, veja, depois de 8 anos, agora estou indo para 9 para 10, mas 8 anos de estudos, e aí veio mais essa questão, que é mais uma coisa para estudar. Aham. Mas que é E, muito interessante, é muito legal, né? Porque talvez seja sim, uma questão mesmo, uma coisa mais fácil de vocês conseguirem identificar e ninguém pensa nessa relação, né? E realmente o não animal penso. também tá ali, ele também normalmente está vivenciando aquilo, né? Exato, ele vivencia e quem mais consegue verificar, por exemplo, mas a gente de saúde que está passando no local, ela consegue identificar, os vizinhos conseguem identificar, então não fica dependendo só de uma esfera, a gente consegue fazer toda uma articulação de pessoas envolvidas para que para que possa identificar e tirar todos do risco. Perfeito. O que é considerado como uma violência doméstica? Quais são os atos que hoje, pela lei, são considerados como violência doméstica? Então, a gente tem que entender assim, que violência doméstica não é só contra a mulher. Quando a Tá. gente fala violência doméstica, é violência contra qualquer pessoa que coabita um espaço ou que eles tenham alguma relação. Então, por exemplo, a gente sempre fala assim, o marido e mulher, né, companheiros, mas os filhos também entram na questão de violência doméstica, os avós entram em questão de violência doméstica, a empregada doméstica que mora no emprego, ela também entra. Colegas que moram no mesmo ambiente, a república, assim, que eles dividem o mesmo apartamento e tal, eles entram também em violência doméstica porque eles se tratam como se família fosse, né? Tem o respeito de como família fosse. Então, todos esses personagens entram na questão da violência doméstica.
Quando a gente fala de violência doméstica contra a mulher, é por conta das políticas públicas que a gente precisa ter mecanismos para fazer esse enfrentamento. Então, nós temos diversos tipos de violência. Então, nós temos a violência moral, violência psicológica, violência física, sexual, a patrimonial e a econômica. Tá. Então, cada uma delas entra numa fase do ciclo da violência. Então, houve um estudo onde foram identificadas as violências e aí ela foi colocada, ela foi reduzida em 3 etapas, né, para que fosse melhor entendido. Então, quando a gente tem a violência, grande parte das violências, ela se enquadra ela vai se enquadrar na primeira etapa, né, que é a fase da tensão. Então, a mulher pode sofrer uma violência moral sendo ofendida, sua puta, sua vagabunda e afins, né? Né, o horário acho que ainda não, não permite falar todas as palavras. Mas aí tem a psicológica, onde ele vai ficar ele quer as senhas dela, ele afasta ela dos amigos, da família, compara ela muito com outras mulheres, demonstrando que ela não tem todo o valor que ela acredita ter. Ela é uma mulher trabalhadora, só que aí ele começa a colocar em xeque essa capacidade dela de autonomia, que se não tiver com ele, ela não vai ter o mesmo sucesso. Né? Então tem esse viés. Aí na econômica, muitas mulheres trabalham, mas quando ela vai fazer o uso do dinheiro dela, ela não tem essa liberdade. Então a gente fala assim, a gente não pode analisar essa mulher como ela tem autonomia financeira porque ela trabalha. Não, isso não. A mulher que não trabalha pode ter autonomia financeira e uma que trabalha não. Então a gente tem que ter esse cuidado na hora de fazer essa análise. Por que ela não sabe do relacionamento se ela trabalha? Porque ela não tem liberdade. Porque ele está com a senha do cartão, ele que controla as finanças, então ela não sabe. Exato. Então ela não sabe nada. E às vezes ela está devendo. Né? Ele compromete toda a renda dela para que ela fique subjugada a ele. Em compensação, o dele está todo livre para que ele possa fazer o que ele quiser, inclusive deixá-la fragilizada. Então tem isso. Então, todas essas questões entram na primeira fase do ciclo da violência. No segundo, que é a fase da agressão mesmo, daquela que deixa marcas físicas, entra a agressão de tapas, de empurrões, puxão de cabelo, corte do cabelo, né, que muitas vezes eles fazem isso para atacar a vaidade da mulher. Tentativa de feminicídio, o abuso sexual também entra nessa fase. Só que quando ele passa dos limites, ele percebe que houve aquela explosão da fúria, do ódio, e que ele volta ao seu estado normal, ele percebe que passou dos limites, aí ele vai para a terceira fase do ciclo da violência, onde ele pede perdão. Não vou fazer mais isso, me perdoa, você é o melhor amigo. Exato. O arrependimento, que é a lua de mel. E aí, nessa lua de mel, ele promete mundos e fundos. Porém, ele vai retornar ao ciclo da violência em breve. Esse ciclo começa e termina diversas vezes, né, até ela conseguir fazer o rompimento. Mas por que começa e termina? Por conta da dificuldade que ele tem de não ter experiências e não ter serviços voltados a ele para que ele ressignifique os atos que ele está praticando. Então, ele sabe as experiências da infância, ele sabe aquilo que ele observou no seu dia a dia, na sua fase de adolescência, criança e adolescência. Então, ele vai tentar reproduzir aquilo. Só que, como homem não pode pedir ajuda, homem não pode chorar, homem não pode demonstrar fraqueza, ele precisa dominar uma mulher. Então, com essa ideologia que ele tem do patriarcado, ele vai fazer com que todos os atos retomem. Então, ele não foi orientado, não foi ressignificado o seu comportamento, ele não sabe onde ele errou, ele acha que ele acertou, então ele vai começar tudo de novo. E esse ciclo de violência, ele demora em média 10 anos para ser rompido. Então, uma mulher, ela fica num ciclo de violência em média 10 anos. Nossa, até que ela... Muito tempo. Até que ela consiga romper. E muito difícil ela romper sozinha.
normalmente ela precisa de ajuda de um familiar, de um amigo, de um profissional. Mas para que ela faça a primeira denúncia, ela demora uma média de 5 anos. De 3 a 5 anos é a primeira denúncia, porque ela vai tentando de outras formas sair do ciclo da violência, não se expondo, não expondo o relacionamento. Ela ainda acredita que ele é uma pessoa boa, uma pessoa trabalhadora, não deixa faltar nada dentro de casa, porém não a respeita. Então ela prefere se colocar, como ela é só ela que não é a respeitada, ela prefere ficar se isolar, tentar sair do ciclo, sem colocar os outros em risco, até o momento em que não dá mais. Ela precisa de apoio, ela precisa se socorrer de outros mecanismos, de outras ferramentas, e aí ela externa a sua dor. E isso demora de 3 a 5 anos. Tem alguns sinais que a gente possa ficar atento, nós como sociedade, profissionais da área da saúde, enfim, alguns sinais de que, pela sua experiência mesmo, de que a coisa vai tomar uma proporção maior? Eu digo porque eu esse ano presenciei mesmo uma questão de um feminicídio e quando a gente tem a notícia, a gente pensa assim, nossa, será que teve alguma coisa que eu deixei passar? Que eu não vi? Porque, assim, infelizmente é muito comum, acontece muito, e não são todos os casos que levam ao assassinato, né? Então a gente acaba até achando que é normal, o cara dar uma forçada na barra, querer voltar, é normal. E aí, às vezes, assim, se algum sinal mesmo, para todo mundo que está assistindo, alguma coisa que a gente consiga ter como uma identificação de que alguma coisa não está bem. Porque acho que como você vê muito, talvez você acabe vendo um padrão. Sim, sim. Normalmente, quando a mulher está sofrendo um ciclo, ela muda o comportamento. Tá. Então, se é uma pessoa próxima, ela era uma pessoa sorridente, ela vai deixar de ser, vai ser algo mais forçado, ela não vai ser mais tão extrovertida como era. Ela muda as vestimentas, ela muda a forma de conversa, ela fica ela fica até um pouco mais violenta, grosseira no trato, para que as pessoas a vejam como alguém que elas não querem por perto e se afastem. Porque ela não quer expor o que ela está sentindo, ela tem vergonha de tudo aquilo que ela está passando, então ela se afasta. E o mais comum das pessoas ai, que pessoa chata, deixa ela pra lá. Ignorar, não quer me atender? Deixa ela pra lá. Ah, não quer, deixa pra lá. Então, de tudo a gente deixa pra lá. E é o que o agressor quer, que haja esse afastamento. Então ela começa a faltar no trabalho, ela começa a ficar doente com mais frequência. Ela não entra mais nas conversas, ela evita sair com os amigos, ela fica muito com o companheiro e pouco com as pessoas com quem ela tinha o hábito. Então esses são os principais pontos que a gente precisa observar para que não deixe essa mulher sozinha. E muito comum é quando o telefone toca e ela já fica nervosa, querendo atender o mais rápido possível. Esse é o concurso dos pontos para poder identificar que ela está numa situação de violência. Ai, gente, desculpa. Teve um bichinho passando aqui. E acontece também da violência quando a pessoa decide se separar, né? Nesse caso Sim. que eu vivenciei, presenciei, a pessoa já tinha se separado, mas aí, na verdade, o cara ficou tentando voltar, e eu acho que, de verdade, quando ele percebeu que não ia conseguir ter essa volta, foi que as coisas acabaram se perdendo. Sim, é porque eles não olham a mulher como um ser humano digno de direitos, que tem dignidade, que precisa ser respeitado. Eles olham como uma propriedade. Então, assim, ela é minha mulher. Então, se ela não for minha, não vai ser de mais ninguém. Então, quando ele faz essa análise, não olha ela com respeito, mas olha como propriedade, ela perde o significado, pode dizer assim, o significado no sentido de, é isso, você está me enfrentando? Não é do jeito que eu quero? Então vamos lá, então você vai ver o que vai acontecer. E aí vai investindo, então agride num dia, é só um aviso. Aí vai agredir de novo, olha, é outro aviso.
até que ele explode. Porque cada vez que ela fala não, e ele não tem esse acompanhamento de ressignificação, vai potencializando a violência dele. Porque como ele não sabe lidar com essa negativa dela, com essa frustração, vai aumentando a indignação dele, e aí o ódio vem acompanhado. A partir daí, quando ele vê que ou ele põe um fim na vida dela, ou ele vai enlouquecer de tanto ódio, ele acaba cometendo o feminicídio. Então, por isso que a gente fala que é um crime de ódio. Ele vem dando diversos apontamentos, mas, infelizmente, muitas mulheres ainda têm receio de solicitar ajuda, porque elas acreditam, assim, se não tem, se ele, que é a pessoa que eu escolhi para dividir a minha vida, para dar o meu coração para ele, não me respeita, então por que pessoas de fora vão me respeitar ou vão me ajudar? Não tem sentido. Então elas se escondem. E também tem alguns casos que elas querem procurar ajuda, mas temem de não ter a ajuda efetiva e ficar exposta. Porque o lugar mais perigoso para uma mulher é o lar. Por isso que a gente tem visto o aumento na pandemia. Exato, porque há muito tempo as estatísticas nos mostram que é dentro de casa onde elas mais sofrem. E durante a pandemia ela não tem para onde ir. Ela não vai ter um familiar para acolhê-la por conta da possibilidade de uma contaminação. Os vizinhos não vão querer o contato. E os serviços, ela não sabe por onde procurar. Muitas acreditam que estão fechados, mas eles estão em funcionamento. Né? Alguns de forma remota, outros em horário específico, mas estão funcionando os equipamentos de acolhimento à mulher. Mas elas, infelizmente, e eu não sei te explicar por que elas chegaram nessa conclusão? Porque, por exemplo, muitas mulheres procuraram a delegacia meses depois do início da pandemia, mas com o argumento de que eu não vim antes porque eu achei que estava fechado. Assim, mas foi divulgado, amplamente divulgado, que não estava fechado. Mas o que pode ter acontecido? Ela ter sido impedida de acessar o celular, de assistir algum noticiário, de ter acesso a informações que trariam um conforto para ela. Né? Então, ela acabou deduzindo a regra geral. Né? Então, veja, é ainda mais grave do que a gente imagina a situação de uma mulher dentro do lar. Né? E os filhos acabam sofrendo junto, porque eles presenciam a agressão, presenciam a drogadição, o alcoolismo. Então, tudo isso dentro do lar, algo que a mãe conseguia, que ela sofria, mas ela saía de casa com as crianças, ou ele praticava seus vícios fora do lar, e hoje não. Hoje ela não tem para onde ir. E os lares não são tão grandes. Né? Não, claro. A maioria das pessoas mora em apartamentos cada vez menores, né? Ainda mais aqui na cidade de São Paulo, né? Exato. Então, embora a violência doméstica não tenha classe social, mas a grande maioria, a gente percebe que moram em locais pequenos que não dá para ficar cada um num canto. Eles ficam todos juntos e todos expostos. Exato. E acontece muito isso, né, desses homens, quando são homens, né, porque a gente falou que não é só homem, mas de realmente assim, não pouparem as crianças, né, inclusive crianças que presenciam até mesmo crime. Sim. Existe um serviço especializado para crianças que de repente viram a mãe morrer na mão do agressor? Então, em algumas cidades tem trabalhos específicos, mas falando de uma regra geral, tem os centros de referências, é a porta de entrada, né? Então, o centro de referência da sua cidade é a porta de entrada para os serviços e aí faz os encaminhamentos. Aí vai pela realidade local. Então, se você precisa procurar, onde eu vou procurar um serviço? Se não tem uma casa onde faz o atendimento específico de mulheres em situação de violência doméstica, então procura o CREAS, o centro de referência. E aí lá eles vão fazer o encaminhamento da mulher, vai fazer o encaminhamento dos filhos, mas infelizmente não vão fazer o encaminhamento do agressor. Porque, é o mais importante, embora... Sim, eu considero o mais importante de todos, né? Porque ele é o centro do problema. Ele que está causando todo esse descontrole emocional da mulher e dos filhos. E qual que é o grande problema de manter essa mulher
nesse estresse emocional, aos poucos ele vai se tornando físico. Então, mesmo sem ele tocar nessa mulher, ele vai chegar um momento em que ela vai desenvolver problemas físicos e até emocionais, cerebrais, uma depressão, uma síndrome do pânico e algo do tipo. E ele vai usar isso contra ela para tirar os filhos dela. Então ela está sendo fragilizada por ele. Ele não tocou nela em momento algum, mas ele a fragiliza, ele a subjuga, faz com que ela desenvolva diversos problemas de saúde e ainda tudo isso vai ser usado contra ela. E eu posso te dizer, com conhecimento de causa, que eu já tive a oportunidade com a minha equipe trabalhar em vários casos onde o agressor aparece com mais de 100 laudas de receituário médico, dizendo não dê importância para o que ela fala porque ela é louca. Uhum. Eu já tentei interná-la várias vezes, estou tentando interditá-la. Então isso já é um sinal para a gente perceber que ele é o causador de tudo isso. Claro, tem casos que a gente percebe que não, pelo estudo médico. Mas a grande maioria, se a gente pega uma síntese do relacionamento deles, a gente vai perceber que os problemas dela começaram a partir do momento em que eles começaram a se relacionar. Então ela era uma pessoa diferente antes, se tornou uma pessoa mais triste, menos... não luta pelas suas vontades, pelos seus direitos. Então, a partir dele. E aí, naquele momento onde chega ao nosso conhecimento, é onde ela está totalmente fragilizada, ela está doente, não consegue cuidar dos filhos, não consegue cuidar de si própria, não consegue muitas vezes falar o que está acontecendo, porque é tanta dor, tanto sofrimento, que ela simplesmente pede socorro. Então, a única coisa que ela fala, olha, socorro. Às vezes ela fala assim, não, é que eu tô com medo. Mas o que ele fez? Não, hoje ele não fez nada. Tá, mas hoje ele não fez nada, mas o que ele fez? Então, porque a gente sempre fala que atendimento em mulher em situações de violência doméstica, independente do serviço, não só na segurança pública, em qualquer serviço, tem de ter uma tranquilidade e uma escutativa muito humanizada. Porque ela não consegue. Se ela não criar um vínculo a ponto dela olhar e ver que você realmente acredita no que ela está falando, ela não vai se abrir. Ela vai se fechar, ela vai levar isso para ela e vai ser taxada muitas vezes de realmente de maluca. Então a gente não pode deixar, ela não é maluca, ela está sofrendo tanto que ela não sabe nem por onde começar. Então eu sempre falo assim, começa por onde você achar que dá. Começa de qualquer jeito. Então fala de hoje, depois você fala de 5 anos atrás, fala de 2 anos atrás, depois a gente organiza. Mas põe para fora. Porque às vezes é só aquele momento que ela explodiu que ela vai conseguir falar. Então a gente tem que aproveitar. Dá a oportunidade, dá o tempo que ela precisar e aí deixa que fale. Ela vai falar da infância dela, vai falar dos pais. Tudo é importante para entender. Porque às vezes ela está num ciclo de violência, ela entrou num ciclo de violência porque ela está reproduzindo o que a mãe viveu. Então o pai era agressivo, a mãe sempre foi frágil. E aí ela fala, não, mas se minha mãe aguentou, eu também vou aguentar. Ah, ele tem um perfil parecido com o do meu pai. Não tem problema, porque minha mãe foi feliz por um tempo. Então, se ela não entende que ela precisa pensar nela também, na força dela, né? Relacionamento, a gente sempre diz que é uma troca. Ela tem que tentar ter ferramentas para fazê-lo feliz e ele, em contrapartida, fazê-la feliz. Mas o que acontece? Ela tenta fazer ele feliz e ele se tenta fazer feliz. Então só um recebe, né? Então assim, o que é seu é meu e o que é meu é meu. E aí não funciona, porque aí ela vai perder a força. Se você não regar todos os dias, não cuidar, é como uma planta, ela vai morrer. E aí depois não adianta. Mas por que ela não me ama? Poxa, você foi agressivo, você nunca respeitou, nunca deu um empurrão. Deu um empurrão, mas não um empurrão positivo, né? Então, todos esses detalhes fragiliza, deixa essa mulher vulnerável e acaba, inclusive, com a saúde dela. Estão perguntando aqui se na maioria dos casos a violência ela já se inicia no namoro
ou se vem depois do casamento, assim, depois do ir morar junto. Ou normalmente a pessoa já começa a perceber um comportamento mais agressivo desde a relação de namoro. Elas não percebem na fase de namoro, normalmente, porque elas olham o lado positivo. Ah, ele não me dá atenção, mas quando tá comigo, ele é uma excelente pessoa. Ah, ele tá sempre com os amigos, não atende minha ligação, mas quando tá comigo, então sempre fica achando o lado positivo. Então, no namoro, ele já dá os sinais. Tá? Tá. Então, quando a gente vai perceber que depois que eles estão juntos, na união estável ou no casamento, que está tá muito potencializada a violência, se fizer um retorno dos De atos, tudo? vai perceber que no namoro ele já deu todos os indicativos. Então, às vezes, a mulher casou e tal, teve filhos, e a gente vai voltar, aí fala assim, mas ele forçava uma relação sexual? Ah, ele insistia, mas acabava cedendo. Mas você cedia porque você queria ou você cedia para ele parar de ficar te aborrecendo? Não, eu cedia porque eu não queria que ele ficasse chateado. Então você não queria? Não, não queria. Então ela tem essa dificuldade. Ah, ele te desprezava perto dos amigos? Ah, fazia muita piada de mau gosto. Falava da minha roupa, falava que eu era burra, me comparava com lixo. Tá, então isso aí já é violência. E o engraçado muitas delas, quando a gente começa a mostrar para elas onde as fases da violência que ela estava passando, elas entram em desespero nesse momento. Porque elas não sabiam. Elas achavam que dentro de um relacionamento é normal ser agredida, ser ofendida. Porque elas acreditam que o papel delas é de manter ele tranquilo. Então, assim, não, mas o seu papel, você não é mãe dele. Você não tem que orientar e fazer o papel de uma mãe mesmo, sabe? De educar. Você não tem que educar. É seu parceiro, vocês têm que andar juntos. São indicativos que vocês precisam ter para ter um futuro bom, agradável, aproveitarem juntos. E não de você falar para ele assim, olha, filha, senta aqui, senta do ladinho aqui da sua esposa. Ó, é assim, assim, assim. Então, assim, sabe, não tem sentido. E elas acham que ainda é. Por quê? A educação foi dessa forma. Né? As meninas, infelizmente, ainda são educadas para serem mães. Né? Elas são educadas da porta para dentro. Então, os brinquedos, coisas de casa, né? Então, uma cozinha, caminha, bonequinha, maquiagem, namorar. É porque brincar de namorado. E os meninos não, a gente dá a oportunidade dele expandir, da porta para fora. Desenvolver raciocínio, desenvolver criatividade, desenvolver competitividade, desenvolver estratégias de lidar de igual para igual no mundo lá fora. E ainda se tem o hábito de falar, olha, porque quando você crescer, as oportunidades só vão aparecer se você lutar por elas, se você mostrar o seu potencial. E para a menina fala assim, olha, se você não estudar, se você não for recatada, se você não for uma menina educada, você não vai ter um bom marido. Então, olha a discrepância de informações, né? Mas em contrapartida, quando a gente vê que na fase adulta, analisa, os dois tiveram perdas. Porque ela vai ser uma mulher, foi criada para ser uma mulher frágil, uma mulher submissa, uma mulher que vai sofrer para conseguir ter os seus direitos reconhecidos. Ele, em contrapartida, ele não vai saber morar sozinho, não vai saber fazer uma comida, não vai saber respeitar uma mulher. Então, os dois acabam perdendo. Então, nós precisamos educar as crianças e os adolescentes, principalmente as crianças na primeira infância, a ter respeito pelos outros. A respeito pela prima, a respeito pela amiga. Ah, ele quer pegar uma boneca. Deixa que pegue uma boneca. Uhum. Deixa eu experimentar, né? Porque os dois lados, e a menina também, se quiser ver, porque é pura curiosidade. As crianças, elas estão nessa fase de experimentar, de ver. Então, assim,
não existe essa malícia, sabe? Quando um menino quer brincar de casinha, ele brinca de casinha de um jeito diferente, é diferente, assim. Sim. Mas é querer experimentar e é importante, né? É até bom que isso aconteça. E eu acho que a Exato. educação, ela tá tomando mais essa forma. Pelo menos que eu vejo aqui, assim, tem bastante mãe de menino que se o menino pede uma boneca, dá. Então, assim, ele tem um monte de Sim. brinquedos de menino. Ele tem uma boneca, mas tem porque pediu e aí Sim. deu. Ou deixa brincar com a prima. Enfim, assim, Isso. ainda bem tá mudando. Não, sim, mas eu fui consultada uma vez por uma mãezinha que ela me perguntou, porque ela brigou com a mãe, porque a mãe deixou o neto brincar com a caixa de brinquedos da prima. Da prima e da irmã. Então ficava uma caixa de brinquedos. Ele foi o primeiro menino dos netos. E aí ele viu a caixa e foi brincar de cozinha, foi brincar de comidinha. E ela achou isso um absurdo. Mãe, isso não é coisa de menino. E brigou, brigou, brigou. Aí depois ela veio me consultar, me contou toda a história e me consultou. Eu fui errada? Falei, claro que foi. Como que fui errada? Você errou. Você errou por quê? Porque, pensa bem, com quem que ele fica normalmente? Ele fica comigo. Tá, e onde você normalmente fica mais tempo com ele? Na cozinha. E o que você faz na cozinha? Cozinha. Cozinha. Mas então, por que ele quis brincar de todos os brinquedos? Porque ele escolheu justamente a cozinha? Porque ele te vê como uma referência de mulher. Ele quer fazer algo que a pessoa que ele ama também faz. Então ele está desenvolvendo um respeito. A partir do momento que você falar para ele que isso é errado, ele não vai respeitar mais uma mulher que faz, porque é errado. Então a gente começa a colocar freios nessa criança a partir do momento que a gente fala que não pode. Ao invés de explicar para eles, ó, não tem problema, você pode brincar, é saudável, vem cozinhar comigo. Eu tenho um filho de 7 anos, inclusive, e ele sempre cozinha comigo. E E quantos é de brincar de que a Masterchef. gente vê homens, né? Então, quantos chefes de cozinha são homens, né? Inclusive, a Sim. maioria dos grandes chefes são homens que cozinham. Sim, Então, isso não não tem é muito incomum, sentido. né? Exato. Não, e qual o problema deles aprenderem a cuidar de uma casa? Eles precisam, Não, porque se ele for morar sozinho, ele sozinho. precisa saber. Ele não precisa subjugar uma mulher, ele não precisa ter uma mulher só para cuidar dos interesses dele. Ao contrário, ambos precisam saber fazer tudo da casa e ter as suas atividades externas para que eles possam aproveitar juntos e aproveitar cada um o seu trabalho, quando estão em casa, dividem as tarefas e aí vão aproveitar o descanso. Ao invés de enquanto um está assistindo TV e O tomando outro a tá lá. sua cervejinha, o outro está lá na segunda jornada, né? Que é uma média de 7 horas e meia por semana que a mulher trabalha a mais que um homem. Então, é desnecessário esse tipo ter ainda esse tipo de análise por conta de algo que foi imposto por cultura. É pura questão cultural, não tem outra explicação. E para nós que desconfiamos que alguém está numa situação de violência, o que a gente pode fazer? Quando essa mulher não se abre, a gente tem que esperar que parta dessa mulher ou a gente pode fazer uma denúncia? Como que funciona isso? É possível fazer uma denúncia pelo 180, ah, direto na delegacia, tem também, né, os boletins eletrônicos. Mas qual que é o ideal? O ideal é se mostrar para essa mulher que você está do lado dela. Tá. Mas não perguntar para ela assim, olha, Tá eu sei sofrendo que você está bastante? sofrendo. Então, vamos fazer BO, vamos fazer alguma coisa, vamos prender esse homem. Não, porque ela não quer isso. Ela ainda não assimilou toda a dor que ela está sentindo e o que ela quer fazer. Então, quando a gente se coloca do lado dessa mulher, você olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou aqui. Ah, eu não quero falar. Não, eu não quero que você me fale se você não estiver se sentindo confortável, mas estou aqui. Se não for uma pessoa muito próxima, você pode. Olha que coisas simples, mas faz a diferença. Você pode dar um sorriso, você pode dar um abraço, não agora na pandemia,
Mas quando voltar, né, quando puder, né, quando a gente voltar a ter a possibilidade de toque, mas dá um abraço, cumprimenta. Essas coisas básicas quebra a resistência da pessoa. Ela vai começar a perceber que você está preocupada com o bem-estar dela. E a partir daí ela vai começar a se aproximar e aí ela vai pedir ajuda. Os canais, nas empresas principalmente, é muito importante ter canais de denúncia para que o próprio RH ele ajude a fazer os encaminhamentos dessa mulher. Então, assim, eu sofro violência, mas eu não quero denunciar. Então, tudo bem, não denuncie, mas você precisa ter um fortalecimento emocional, porque você vai adoecer, você vai ter problemas psicológicos a ponto de não conseguir trabalhar. Vai ter N situações que vai te dar problema. Aí perde o emprego, não tem como manter a casa, manter os filhos. Então desencadeia muita coisa. Então o que a gente precisa é mostrar para essa mulher que a gente tem condições de estar próximo a ela, fazer uma escuta sem julgamento. Né? Aí se ela mudou de comportamento, não julgue, porque não sabe o que realmente está acontecendo. E a partir daí, a gente começa a ter um direcionamento e ver o que ela quer. Ah, eu queria tanto sair de casa. Então, tudo bem, então a gente vai te ajudar a sair de casa. Ah, mas eu vou pôr na minha casa? Não, gente. Calma. Aham. Né? Calma. Ó, tem abrigo, tem casa de Isso que eu acho legal passagem. de falar. Inclusive que a mulher pode Sim, morar com os filhos, né? sim, sim. Ela pode levar os filhos até 18 anos incompletos ou acima de 18 anos que tenha deficiência, né, que ele não consiga ter uma vida por si só, né, ele é inimputável. Ele acompanha a mãe, todos os filhos. Então, mas eu tenho 5 filhos, como que eu vou para o abrigo? Vai você e os 5 filhos. Não Ótimo. tem problema. Então, assim, ela pode pedir o abrigamento via a rede de proteção à mulher do município, via centro de referências ou via delegacia. Ela pode chegar lá, solicitar, olha, eu preciso de ser abrigada, mas a gente coloca o abrigo como última opção. Tá bom. Porque no abrigo ela não pode ter acesso ao aparelho celular, ela não pode ter acesso, ela não pode falar com ninguém, ela não sai do espaço enquanto eu não tiver certeza que ela está fora de risco. Então, se eles não vão para a escola, ela não vai para o trabalho. E ela não perde o emprego se ela estiver em situação de violência doméstica e precisar se ausentar do trabalho, desde que demonstrado. Né? Então, ela tem a lei prevê essa estabilidade para ela não perde o emprego, não perde esse vínculo. Por que a gente procura o abrigo em último lugar? Porque ela precisa ser acolhida, ela precisa ter pessoas no seu entorno que traga um aconchego emocional. Então, ela pode ir para a casa de um parente que, se caso o agressor se aproxime, tenha condições de enfrentá-lo. Ela não precisa ser recambiada para próximo. Então, vamos supor, ela está numa cidade aqui, tem que ir para a cidade vizinha. Não, ela pode ir para outro estado, ela pode ir até para outro país, se for o caso. O abrigo é para aquelas situações que, independente de onde ela esteja, ele vai atrás, ele vai encontrá-la e ele vai fazer alguma coisa. Tá. Ou para aquelas mulheres que não têm familiares. Então, muitas mulheres que vêm do norte e nordeste para São Paulo, não tem outro. Ela só tem ele. E não tem para onde ir. Aí a gente caminha para o abrigo até encontrar alguém de confiança e aí sim recambeia essa mulher e naquele local é acionado os serviços para que eles façam o acompanhamento. Senão ela vai ser abrigada lá nesse outro local que ela estiver. Então, a casa de passagem, né? Nós temos casa de passagem no estado de São Paulo. Então, ele pode ser utilizado em 48 horas, ou pode ser até estendido, mas a gente coloca uma média de 48 horas para que essa mulher vá, esfrie a cabeça, faça uma estratégia e a partir daí ela vai para o local onde ela se sinta segura, alugue uma casa para ficar com os filhos, né, e tudo mais. Muitas delas têm dificuldade de sair do lar e acreditando que ela perde os seus direitos. Vai dar abandono de lar. Aham.
né? Tem muitas que pensam isso. Ou, eu saí correndo para não ser vítima de feminicídio e deixei meus filhos para trás. Então, o conselho tutelar vai tirar meus filhos de mim. Não, não vai. Então, vejam, a gente tem que ter cuidado na hora de analisar quando é uma situação de violência, porque ela não perde os direitos, né? Então, isso era lá do Código Civil de 1916, lá atrás, né? Então, a realidade atual ela não perde nada. Depois vai entrar com ação para partilha de bens. Os filhos vai verificar quem tem mais condições emocionais de estar com a criança. A análise de quem tem mais recursos financeiros não é levado em consideração nos dias de hoje. É levado em consideração o emocional. Porque às vezes o pai tem condições, mas ele não dá afeto, não dá atenção, não acompanha na escola. Então ele que pague a pensão alimentícia, a mãe vai dar esse segmento, né? Então, até com a vinda do marco legal da primeira infância, a gente percebeu a intensificação da preocupação com a criança, né? De fazer com que ela tenha um desenvolvimento saudável, independente se os pais estarão juntos ou não. É indicado que tenha, por exemplo, a guarda compartilhada, mas não necessariamente vai ter. Todo mundo Tem consegue vivenciar esse tipo de guarda, né? Porque muitas vezes o casal, eles não estão em harmonia. E a guarda compartilhada é uma construção, né? Então, assim, precisa que o casal esteja tudo bem, não precisa se amar, não precisa mais se ver como homem e mulher, enfim, mas eles precisam ter uma harmonia ali, pelo menos nos conceitos, naquilo que a gente fala sobre educação, porque são escolhas que vão ser partilhadas, né? E nem sempre o casal tá em comum acordo, né? Muitas vezes um acha uma coisa e outro acha outra coisa completamente diferente, assim. E às vezes eles até partilham da mesma ideia, mas para contrariar, não admite. Então, aí não dá. Aí precisa mesmo ter os ajustes de outras formas. E também algo que as pessoas também têm muita dúvida é que guarda compartilhada não é necessariamente 15 dias com 15 dias com o outro. Ou uma semana com uma semana com o outro. Né? Então tem muita gente falando assim, mas muita gente ainda acha que é isso. Não, guarda compartilhada tá uma semana com você, então é uma semana com o outro. Não, gente, isso não é. A guarda compartilhada, ela é um pouco mais aberta. Você pode ter uma flexibilidade das estratégias, os dois terão as responsabilidades sobre os filhos. Então, quando pensar em guarda compartilhada, não pensem, vou ficar uma semana ou 15 dias sem meu filho. Não. Ele pode ficar numa casa só. Se ele achar que é mais conveniente ficar numa casa só, sim, mas o outro vai ter acesso mais livre do que se fosse numa fixação de visitas. Aí muda. Perfeito. É o melhor dos cenários, né? Nem sempre é o possível, mas que é um bom cenário quando a gente pensa no desenvolvimento da criança, é muito bom, né? Mas é exatamente isso, assim, a gente tem que olhar para cada cenário para conseguir identificar quais são os casais, os genitores que possuem essa disponibilidade de naquele momento, tá? Porque também dá para reverter, né? Eu acho que o judiciário tem isso, enfim. Hoje até constelação familiar se faz, é super legal, assim, né? Eles podem, o casal, o ex-casal pode fazer um acompanhamento psicológico dentro do próprio judiciário para entrar em acordo, enfim. Desde que as partes elas estejam com o coração aberto, tudo é possível. A grande questão é quando um dos dois ou os dois estão fechados mesmo para essas possibilidades. O que não é incomum quando a gente fala em relacionamento, né? Porque carrega mágoa, carrega outras coisas, questões que ficaram, enfim, que a gente não pode julgar. Eu acho que cada um tem o seu tempo, né, para ressignificar as coisas. Isso, exatamente. Não, eu sempre falo que cada caso é um caso. Lidar com violência doméstica, lidar com direito de família, são áreas bem complexas, porque elas fogem da realidade. A lei te dá um norte, né? A lei te dá um norte,
as doutrinas, elas nos dão alguns pontos para que possamos atuar, mas não necessariamente no caso concreto aquilo vai ser aplicado. Então tem muitos desdobramentos que a gente se depara que tem que, assim, meu Deus, como que eu vou ajudar? Como que podemos fazer uma contribuição a ponto de fortalecer essa mulher, fortalecer essas crianças, até mesmo fortalecer o homem, porque dentro do direito de família, né, tirando a parte criminal, também a gente vê casos onde os homens estão sofrendo, né, onde ele está sendo a peça vulnerável. Né. Na violência doméstica acontece também. Tem vários homens que sofrem violência, que eles são as vítimas, mas se nós analisarmos numa situação, num cenário amplo, a gente vai perceber que a mulher sofre muito mais que os homens. Né? Cada 2 segundos, uma mulher está sendo vítima de algum tipo de violência no Brasil. Né? Pois. Sim. Então, assim, do tempo que nós estamos aqui na live, quantas mulheres... Eu ia falar, a gente está aqui numa conversa e nesse exato momento que a gente está aqui numa conversa, quantas mulheres já estão sofrendo algum tipo? Já sofreram e estão sofrendo. Né? A cada 2 horas uma mulher morre pelo simples fato de ser mulher. Nós somos o 5º país em morte de mulheres, né? De feminicídio. E infelizmente. Agora, fazendo prisão de pessoas nesse momento de pandemia ou não? Sim, nós estamos fazendo as prisões, havendo a necessidade. Mas infelizmente eles não ficam muito tempo, né? Há uma determinação do Poder Judiciário que nos crimes onde são afiançáveis, ele acaba cumprindo, aguardando, né, o desfecho processual em casa. Mas não ele, em muitos casos, posso te dizer, 99% dos casos, ele tem a liberdade provisória, mas ele sai com a medida protetiva. A mulher recebe a medida protetiva, então ele não pode retornar para o lar, que mas é o comum. Muitas vezes essas mulheres acabam morrendo, né? Essa pessoa que eu conhecia, ela morreu tendo a protetiva, porque era uma estudante de direito, então ela conhecia os direitos dela e, enfim, tava ali bem orientada, tinha professores, enfim, até que estavam auxiliando, mas não teve respeito da protetiva. E isso acontece, a gente vê, né, que acontece. E, assim, a pessoa fugiu e até hoje não conseguiram. E ainda teve a questão da pandemia, tudo isso, que eu acho que acabou facilitando, sei lá, essa locomoção, enfim, de poder se esconder em algum outro lugar, assim. Esses homens que são presos e que depois que realmente eles cometeram o assassinato, eles já mataram, e aí eles ficam pouco tempo presos. Eles tendem a cometer outros crimes depois de sair da prisão ou não? Não é uma regra. Tá? Porque, na realidade, esses homens que cometem feminicídio, principalmente por ter vínculo com essa mulher, então, assim, tem o feminicídio onde havia o vínculo e o feminicídio onde não tinha vínculo algum. As partes não se conheciam, mas aquele homem, naquela situação, desenvolveu um ódio daquela mulher, por ser mulher, e acaba matando. Né? Então, tem casos e casos. Olhando pelos casos de violência doméstica, normalmente eles não são criminosos. Eles são homens trabalhadores, são homens que muitos não tinham antecedente criminal, mas a sua fúria, o seu desgaste por conta do patriarcado, de má orientação, de má ressignificação da vida, fez com que ele chegasse nesse ponto. Então, nada impede que ele faça isso até com outra mulher, se relacione de novo e cometa um novo feminicídio. Mas a gente não pode ver como uma regra. Olha, ele matou, ele vai matar de novo. Mas o que é muito comum perceber quando eles entram num novo relacionamento, eles são pessoas agressivas. Então ele não respeita, pode ser que ele não agrida, mas ele tem um comportamento não carinhoso, não acolhedor para essa mulher. Mas por quê? Porque por conta de todo o histórico, que enquanto ele não tiver um acompanhamento, ele não vai conseguir entender
o porquê ele é dessa forma. Né? Porque ele não nasce violento, ele se torna violento. Uhum. E se tornou violento por quê? Por conta de diversas questões no cenário em que ele viveu. Né? Para ele, aquilo é normal, mas ele precisa de direcionamento de profissionais para que em rede haja um resgate. Com a condenação é mais difícil, então por isso que eu sempre defendo que nós precisamos ter mecanismos de Para que não trabalho. chegue isso, né? Para que a Exato. gente haja num setor primário, que a gente fala, né? De prevenção mesmo. Porque Isso. depois né, que já aconteceu o fato em si, é mais difícil de você conseguir até ressignificar isso, né? Porque muitos homens Exato. também matam e acabam se matando depois, na sequência, né? Isso. Isso. Eu fiz um estudo com uma biomédica que nós fizemos o levantamento que quando o homem, qualquer pessoa, né, na realidade, quando ela está num estado de fúria, há uma combinação neural que ele não tem controle. Né? E aí quando dá aquela explosão, sempre a gente fala de uma forma bem simples, dá aquela explosão, ele mata. Mas aí quando voltou ao normal, aí sim aí ele vai perceber o que ele fez, né? Se eu estivesse com as minhas condições normais, eu não teria feito isso. Teria agredido, alguma coisa, eu não teria matado. E aí ele não suporta o ato que ele praticou naquele momento. E aí aí volta aquele estresse absurdo e aí ele acaba com a própria vida, né? Aí comete o suicídio. Então, grande parte dos casos de feminicídio tem um suicídio subsequente, ou pelo menos uma tentativa. Tá. Então, na tentativa, assim que ele consegue, sai do hospital, tem alta médica e ele é encaminhado para a carceragem. Geralmente não aceitam um problema, literalmente para a mulher. Ela comentou aqui que o problema está na educação desse homem, que geralmente não aceita um problema. Eu vou até falar assim por experiência no consultório aqui, o número de homens que buscam a psicoterapia é muito menor do que as mulheres. Muito menor, assim. Então a gente tem é desproporcional, tá? Criança não, porque é algo que parte normalmente da escola, dos pais, então é bem equilibrado, assim. Meninos e meninas, de igual para igual, mas entre homens e mulheres adultos, a diferença é muito grande, até mesmo entre adolescentes, assim. É muito mais difícil o menino buscar uma ajuda, pedir para fazer uma terapia do que uma adolescente. Geralmente, quando eles vêm por alguma questão assim, a orientação vocacional, e aí você começa a trabalhar e aí você vê que tem questões ali que estão relacionadas a outra coisa, mas que talvez eles nem conseguissem, assim, vir para o consultório e falar, preciso de ajuda. Sim. Então, eles usam de algum outro argumento, assim, sabe? É porque quando eles são pequenos, além da orientação escolar, ele ainda não tem o domínio, né, dessas questões. Eu não posso pedir ajuda. Isso aqui que meus amigos vão pensar de mim. Então, quando ele chega na adolescência, aí já começa, né, a ter bullying, ter todas aquelas questões de ter de demonstrar masculinidade. E sabe como ela não foi estruturada na infância? Quando entra na adolescência, ele já começa a vir com todas essas falhas e vai potencializando até a vida adulta, onde acabam tendo os problemas e se tornando clientes da delegacia. A Daisy perguntou, não sei se foi uma pergunta, ela falou: sem aceitação desses homens pode dar efeito. Eu acho que é uma reconstrução, né? A gente está com 50 segundos aqui para encerrar a live. Já? Então, vamos ter que encerrar, porque senão vai simplesmente desligar. Eu quero muito, muito agradecer. Muito obrigada, viu? De verdade, assim, foi sensacional. Eu adorei. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. Todo mundo que assistiu. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite.